Olá, meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que aqui estamos nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical. A nossa esperança é que Deus ele fale poderosamente com cada um dos irmãos, é que Deus ministre a sua poderosa palavra aos nossos corações. E queremos assim já convidá-lo neste momento a ser um multiplicador deste culto, deste momento da escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que será uma bênção de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10. 5 perguntas que todo cristão precisa responder. Eu espero que os irmãos tenham respostas aqui. Eu estou aqui com o nosso querido Diácono Homero. Meu querido Diácono Homero, a paz do Senhor Jesus. Amém, meu pastor, amém. Os irmãos ouvintes que estão em casa, glória a Deus pela vida de cada um. Essa aula maravilhosa, que é praticamente a continuação da aula anterior. A aula que teve domingo passado, no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 8. Uma aula bem interessante. Essas 5 perguntinhas que não quer calar e que todo cristão precisa saber para poder responder. Uma aula que vai ser bem edificante. Muitas vezes nós aprendemos de um modo e cada vez mais que a gente se aprofunda no livro de Romanos, a gente só vê que somos cada dia necessitados da graça de Jesus. É verdade, nós somos necessitados de estar sempre aprendendo, né, meu diácono? A gente vai estudando a palavra de Deus, vai olhando para os textos sagrados e a gente percebe o quanto nós precisamos aprender. Queremos também pedir aos irmãos que estão em casa, você que está nos acompanhando pela internet, você nos deixar um ok, se está bom aí a altura do som, se está saindo limpinho, se está ok. Aí se os irmãos estiverem ouvindo bem, né, tá aí nosso diácono Valdemir, nossa querida irmã Maria Antônia, nosso querido diácono Amaro. Se os irmãos estiverem nos ouvindo bem, não é, dá um ok, né, diz aí está ok, pastor, estamos ouvindo bem, a altura está boa, tá certo? E aproveita também para compartilhar, envia para os teus amigos, envia para os seus colegas, seja você também um multiplicador da escola bíblica dominical. Nós queremos aproveitar bem o nosso tempo aqui hoje, ser bem objetivo com a nossa lição, para não nos estendermos muito. E eu quero convidar você para nós falarmos com Deus, para nós nos colocarmos nesse momento diante do Senhor em oração, pedindo a Deus que Ele nos abençoe, nos dê uma manhã de bênção, né, meu diácono Homero, que Deus ele possa aplicar essas verdades da palavra de Deus aos nossos corações, alegrando a nossa alma, alegrando assim o nosso coração nesta manhã. Você pode orar comigo? Se você pode, vamos então falar com Deus neste momento, nesta hora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, Deus de infinitas misericórdias, graças te damos por esta oportunidade, graças te damos por este momento, graças te damos por mais uma lição da escola bíblica dominical. Obrigado por cada um dos teus filhos que estão acompanhando, Senhor, essa transmissão, que estão acompanhando esta aula lá em sua casa ou no trabalho, como é o caso do nosso diácono Valdemir, por essa oportunidade. Obrigado pela vida do nosso companheiro, nosso irmão, nosso diácono Homero, sua família. Ó Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos feito e ilumina a nossa mente, o nosso coração para compreender as verdades da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez eu quero reforçar a você que está nos acompanhando, né, nossos obreiros, irmãos que são aqui da nossa congregação. Convidamos os irmãos a compartilhar, né, o link
dessa transmissão lá no grupo do WhatsApp, convidando os demais irmãos para estarem participando. Envie para mais alguém aí nos seus contatos, seja no Facebook, seja no seu WhatsApp, Instagram, Twitter. Envie para mais alguém e seja você também um multiplicador da escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre Romanos, capítulo de número 8, verso de número 31 até o verso de número 39. E hoje nós vamos falar aqui de uma lição que com certeza, como o nosso diácono Homero bem colocou aqui no início, né, a gente vai lendo e vai meditando na palavra de Deus e vai descobrindo coisas, né, que outrora talvez a gente não tivesse entendido, visto com tanta clareza como está aqui no próprio texto sagrado. E muitas pessoas têm muita dúvida, meu diácono Homero, sobre essa passagem, né, bíblica, sobre esse texto, o que significa, né, quando Paulo vai fazer essas perguntinhas que é difícil, né, de responder, de entender, de compreender o que Paulo está dizendo, mas a gente vai trabalhar ela hoje. 5 perguntas que todo cristão precisa responder. E eu vou fazer aqui as 5 perguntas, e você vai ficar à vontade aí para responder, tá certo? Comentar, né? Se você não souber responder, pelo menos comenta, pastor, é assim, assim. Você deixa aí a sua opinião também conosco, tá certo? A primeira perguntinha é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode responder essa pergunta? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós iremos trabalhar aqui essa pergunta. Segundo, Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O que significa quando Paulo diz que Deus nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Por que Paulo vai dizer isso? O que é que você entende por essa verdade? Vamos também falar aqui sobre uma terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E a nossa quarta pergunta é: quem condenará os eleitos de Deus? Quem condenará os eleitos de Deus? E a última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Tá bom? Pastor, eu não lembro nem da primeira pergunta. Qual é a recomendação, meu diácono Homero? Abrir Romanos, né? Tá lá as perguntinhas, não é isso? Porque as perguntas que nós estamos usando aqui na lição, elas estão aí na sua Bíblia. Aonde, pastor? Romanos 8, verso de número 31 até o verso 39, você vai encontrar essas perguntas. E aí você deixa o seu comentário. E a primeira pergunta que a gente vai estar falando é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você pode responder essa e depois a gente vai respondendo também as demais. Eu vou pedir aqui o nosso querido diácono Homero para fazer a leitura, não é, do nosso texto. Tendo em vista ser um texto pequeno, meu diácono Homero, vamos fazer toda a leitura, né? Ler todo Romanos, capítulo de número 8, verso de número 31 até o verso de número 39. Só fica à vontade aí, pode estar aberto aí, né? Romanos capítulo 8, verso de número 31 até o verso de número 39, tá certo? E olha, não sai daí, viu? Aqui também, ô diácono, deixa eu fazer uma pergunta aqui bem calorosa, não é? O crente pode ter certeza, segurança da sua salvação? A gente vai falar muito sobre isso também ao decorrer de toda esta lição. Se o crente pode ou não ter certeza, não é, da sua salvação. Então, você pode também já responder aí esta pergunta, né? Se o crente pode ter certeza, se o crente pode ter essa segurança, né, de que Deus o salvou, o libertou, deu vida, tá certo? Esteja aí então respondendo aí. Vamos para a leitura de hoje, Romanos capítulo 8, verso de número 31. A paz do Senhor a todos. E o título diz assim, o título aqui na minha Bíblia, diz: Cântico de vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, né? Você acabou de ouvir aí a leitura da nossa lição de hoje, leitura esta de Romanos, capítulo de número 8, verso 31 até o verso de número 39. 5 perguntas que todo cristão precisa responder. Eu vou aqui fazer aqui a introdução da nossa lição e nosso diácono Homero vai estar aqui já interagindo com os irmãos com o verso 31 na sequência. Meus queridos irmãos, para quem vem acompanhando e para aqueles que não estavam acompanhando as lições anteriores, o capítulo 8, Paulo está falando daqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Paulo está falando daqueles que estão em Cristo, que agora é filho de Deus por adoção, tem o Pai no céu, Jesus que o intercede, tem o Espírito Santo que agora habita nele. E nós então temos todo esse contexto aqui em Romanos capítulo de número 8, e Paulo então vai nos mostrar aqui, né, nesse texto, nesta passagem, algumas perguntas que todo cristão deveria refletir, pensar. E eu penso que as perguntas que Paulo lhe faz aqui para a gente, em Romanos capítulo 8, são perguntas que resolvem trilhares de perguntas que muitas vezes a gente vê alguns irmãos fazerem, perguntas de pontos básicos da fé cristã, perguntas de pontos simples, que são importantes, mas que quando a gente entende e compreende esta verdade, nós então ficamos mais inteirados de tudo aquilo que envolve. Observem que Romanos, né, capítulo de número 8, verso 38 e verso 39, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, né, e segue o texto, poderá me separar de Deus, é muito lido em culto fúnebre, né? Em cerimônias fúnebres, são lido esse texto para confortar a família, para confortar os parentes, para confortar os amigos. Mas observe que o conteúdo deste texto diz, mais especificamente, a todo cristão, a todo povo de Deus, quando os crentes, eles podem achar na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo e do Espírito Santo, a consolação para a sua alma. Pode encontrar neste texto um belo hino que consola, conforta e edifica a sua vida. É muito importante que nós venhamos então considerar, né, o contexto do que Paulo está tratando aqui em Romanos capítulo de número 8, e a gente vai perceber, está aqui também conosco o nosso querido irmão Alexandre, né, que sempre coopera também conosco aqui na Escola Bíblica Dominical, que quando a gente olha para o contexto dessa passagem, inclusive está aí no verso, eu pedi para o nosso irmão Alexandre ler para mim aí, Romanos capítulo 8, verso de número 31,
só para a gente ver essa primeira perguntinha que Paulo faz, que não faz parte do corpo, não é, do desenvolvimento da nossa lição de hoje, mas a gente vai ler aí essa primeira perguntinha para a gente comentar aqui na nossa introdução, tá bom? Meu querido irmão Alexandre, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor. Amém. E a todos que estão nos acompanhando. O Romanos 8:31 diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, pastor? Veja aqui, irmãos, essa pergunta, né? Quais são estas coisas? Ou seja, à vista destas coisas. Então, quais são essas coisas, né? Quais são essas coisas que Paulo ele está falando aí no verso 31? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? Para isso, né, a nossa regra comum de interpretação de texto, né, na gramática, vai nos remeter, então, ao próprio texto anterior. E aí, quando a gente olha para o texto anterior, a gente vê, por exemplo, Romanos capítulo 8, verso de número 28, e a gente encontra Paulo dizendo assim: sabemos que todas as coisas, olha mais uma vez aí, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E observem que Paulo está se referindo aqui, quando ele fala à vista de todas, à vista destas coisas, Paulo está então se referindo aí ao fato de que todas as coisas, em primeiro lugar, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas em segundo lugar, ele está falando para a gente: olha, Deus, ele nos amou, né? E detalhe, quando nós éramos ainda pecadores. Terceiro, né, ele nos escolheu, né, ele nos escolheu nele. Então a gente vê mais uma vez, né, estas coisas referem-se à escolha de Deus. Não apenas isso, mas Deus também, ele nos justificou. E o final do versículo de número 30 do capítulo 8, veja que o texto também diz que Deus, ele também nos glorificou. Então veja que na mente de Paulo, né, a revelação de Deus na mente de Paulo, e ele coloca os verbos tudo no passado, meu diácono Homero: predestinou, chamou, justificou, glorificou, mostrando que esses atos aqui na vida de um cristão fatos que já estão consumados na mente de Paulo. Isso então vai levar para nós aí a segurança. Então veja que Paulo vai dizer no verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas. Que coisas? Esse fato de Deus ter nos chamado, nos perdoado, nos amado, nos justificado, nos glorificado, tudo isso é o que Paulo está se referindo. E ele vai dizer aí que isso não é dúvida. Veja que o verso 28 diz: sabemos, né? Paulo, ele trata do assunto, e os cristãos de Roma também sabem dessa verdade. Sabemos, não é? É a ideia aí então de que você é ciente, né? Está inteiramente sabedor de que todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Inclusive a palavra sabemos, ela traz a ideia matemática, não é? De que alguém que conhece matemática sabe que 2 mais 2 é 4, que não há dúvida sobre isso. Então nós sabemos com exatidão, com firmeza, de que 2 mais 2 é 4. Então Paulo está dizendo: olha, vocês sabem com firmeza acerca das coisas que eu estou tratando para vocês. E aí a gente vê, não é, que a ideia, o propósito pelo qual Deus ele nos chama, esse propósito é porque Deus, meu Homero, ele quer nos levar à imagem do seu Filho. Esse é o propósito. Deus não nos chamou para uma libertinagem. Ele não nos chamou para vivermos uma vida distante dele. Não. Ele nos chama porque o seu propósito é nos fazer conforme a imagem do seu Filho. E é claro que é maravilhoso saber disso, né? Saber que Deus, ele nos amou primeiro. Se você hoje é uma pessoa que diz assim: pastor, eu amo a Deus, saiba que antes de você amar a Deus, Deus, ele lhe amou primeiro. E o fato dele ter lhe amado, ele deu seu Filho na cruz para a nossa salvação. Então veja que a nossa mente, né, ela
ela é finita, né, para explicar, na verdade, toda essa compreensão do que Paulo está realmente tratando aqui em Romanos 8, mas a gente pode dizer isso aos irmãos, né, o que Paulo está aqui se referindo no versículo 31, né, que diremos, pois, diante dessas coisas, né, poderemos dizer que Paulo está se referindo exatamente a essas questões que envolvem aí o capítulo 8, né, os versos anteriores. Paulo está, na verdade, aqui se expressando de maneira maravilhada, né, está maravilhado com a grandiosidade do amor de Deus. Ele mesmo é quem fala do amor de Deus, lá em Efésios 3, verso 18 a verso 19, Paulo, irmão Alexandre, ele fala que o amor de Deus, ele é um amor largo, ele tem um comprimento grande, altura e profundidade, né, que excede todo entendimento. Por mais que a gente tente compreender a grandiosidade do amor de Deus, seu comprimento, sua profundidade, a sua largura, a sua altura, é muito além daquilo que nós, como seres humanos, podemos então entender e compreender. Então isso é maravilhoso, né? A gente saber que o Deus que elaborou o plano é o Deus que concretiza o seu plano ao nosso respeito. Vamos então aqui para nosso primeiro ponto, né? E falamos aí sobre se Deus é por nós, quem será contra nós, tá certo? Então, vamos aí abordar, não é, este ponto. E o nosso autor faz até uma perguntinha aqui, né? Ainda há inimigos dos crentes no Brasil democrático no século XXI? Será que no século XXI, meu diácono Homero, há ainda inimigos, né, para os cristãos? Há pessoas, meu irmão Alexandre, que se levanta contra as pessoas que são cristãs, que se levantam, constitui-se inimigo dos cristãos? Essa é uma pergunta muito pertinente, não é? Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição. Nosso diácono Homero fica à vontade aí para compartilhar também com nosso irmão Alexandre o ponto 1 da nossa lição. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, glória a Deus. Uma pergunta bem pertinente, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que essa pergunta, se Deus é por nós? Quando eu coloco o nome de Deus na frente de tudo, se Deus é por nós, podia ser essa pergunta, quem será contra nós se Deus é por nós? Mas se a pergunta está assim, se Deus é por nós, porque sabemos que Deus é soberano. Deus é quem pode todas as coisas. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas o domínio do universo continua na mão dele. Ele continua no controle de tudo. Deus nos separou para si, então ninguém pode ser bem-sucedido contra nós. Por quê? Porque Deus foi quem cuidou, botou ali, nós ali junto dele. Se o Deus Todo-Poderoso está operando a nosso favor, nenhum poder tem capacidade para frustrar seus planos. Vamos ver isso aí ali nos evangelhos ali, acontecendo na vida do Senhor Jesus ali. Pedro puxa para um lado, Judas puxa para o outro, e cada um querendo puxar para o lado, querendo desviar o foco de Cristo. Mas sendo que todo o poder ali foi dado ao Senhor Jesus. Quando todo o poder foi dado ali ao Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, Ele ali perdoou nossos pecados, perdoou nossas ofensas. A construção grega é mais bem traduzida como: uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos inimigos temos contra nós? Vivemos num mundo incrédulo que nos odeia e age contra nós. No verso 38, Paulo menciona os principais anjos e demônios, tudo contra nós. Reconhecemos ser o pecado que habita em nós, o nosso grande adversário, junto com o príncipe das trevas. Mas o fato de Deus ser por nós, ninguém pode ser contra nós. Foi Ele quem nos predestinou, chamou, justificou e glorificou, e vai nos guardar até o fim. Aleluia. Quem pode ser contra nós? Você vai ver ali a história de Jó também ali no Velho Testamento, um dos patriarcas. Tudo cooperou contra Jó. A família, os filhos, a esposa, as circunstâncias, tudo cooperou contra Jó.
Mas se isso aqui foi escrito aqui em Romanos lá, não sei quantos mil anos aí depois, mas isso aqui podia ser dito por Jó. Jó lá atrás podia usar essa frase e dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Um homem que não teve assim tanto contato com Deus. Ele era um homem que tinha um padrão moral divino no sentido que ele não tinha revelação ali das escrituras na mão dele, mas ele tinha um padrão moral ali que como se fosse dado pelo próprio Deus. Ele era um homem de exemplo, de caráter, que até quando os próprios filhos dele, ele pensava que ele pudesse fazer o errado, ele já estava oferecendo sacrifício para perdão dos pecados dele a Deus. Porque você via que ele tinha uma inclinação, ainda que a inclinação do homem seja mal, mas ele sempre puxava para o lado de Deus. E ele passou por toda aquela adversidade ali. E nós vemos essa expressão aqui dessa primeira pergunta aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós bem sabemos o final da história de Jó. Quando ele fala aqui essa expressão aqui, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente não pode pegar isso, quer dizer que a partir de agora eu vou viver numa bonança total. Ele está querendo dizer aqui, se Deus é por nós, ele está querendo dizer aqui, em meio a qualquer dificuldade, nós temos uma luz no fim do túnel. Em meio a qualquer adversidade, a gente sabe que lá na frente tem algo que nos traz uma esperança, que é o futuro. E quem é esse futuro? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo está aí, ó, indo de portas largas, aí, de passos largos para o inferno, porque não tem um futuro, não pensam no amanhã. E nós sabemos que tem um futuro. Nós sabemos quem é o autor e consumador da nossa fé, e sabemos que Ele é por nós. E se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós, ainda que tentem, ainda que optem ser contra nós, contra a igreja de Cristo, mas sabemos que é debalde. A Bíblia nos instrui que do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse, ela nos dá essa esperança. A história foi escrita, começou a ser escrita lá no Jardim do Éden. A história começou a ser escrita lá por Adão, por Deus, escrevendo lá a história de Adão. Mostra que Adão pecou, mostra que Adão foi um homem falho, mas mostra também o final dessa história. Um novo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, que esse é quem é por nós. Amém? Oportunidade com o nosso irmão Alexandre, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, meu irmão. Amém. Aqui na minha Bíblia tem um comentário exatamente sobre Romanos 8:38. O comentário é o seguinte: você se sente seguro quando se está pendurado num paredão de uma montanha? O alpinista só está seguro se seu equipamento é seguro. Isso também é verdade quando, ao seu universo espiritual, quem é o responsável por sua segurança espiritual? Deus. É o seu poder, é absoluto. A salvação que você recebe dele é invulnerável, mas não por causa do que você fez, pode fazer ou fará. Paulo explica em Romanos 8 que a segurança eterna está baseada no poder de Deus, em seu eterno propósito de salvar, na morte e na ressurreição de Cristo, e na obra do Espírito Santo, realiza em sua vida. Todas as três pessoas da Trindade garantem a sua segurança espiritual. Você não pode fazer isso. Essa é a razão pelo qual Paulo pode dizer que nada, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem coisas materiais, nem as espirituais, têm o poder de separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, como bem falou nosso querido irmão Alexandre, né, ele faz uma colocação muito interessante, que é a Trindade, ela trabalha, não é, para beneficiar o cristão, meu diácono Romero. A Trindade está então agindo. A gente vê aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente pode ver aqui a Trindade sendo pelos
seus filhos, né? A trindade sendo pelos cristãos. A gente percebe que aqui está uma ação, né? Quando Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O interessante é que a pergunta não é, ele não começa, né? Quem é contra nós? Ele não começa assim, quem é contra nós? Ele começa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se a gente fosse perguntar, irmão Alexandre, aí fora, ou para o mundo, ou para a sociedade, se tem alguém contra nós, né? O diabo era o primeiro a se colocar na lista, não é? Tem sempre uma acusação a nos fazer. A nossa natureza humana está cheia de pontos que podem também nos acusar, que pode nos apontar que é contra nós. Nossa consciência, a nossa natureza, o mundo é contra nós, mas aí a gente percebe que a pergunta não começa assim, a pergunta começa, se Deus é por nós, há porventura alguém que possa se colocar contra nós? A ideia é, se Deus está pertinho da gente, está conosco, quem pode então se levantar contra nós? E aí a gente vê a trindade, ela é pelos cristãos. Deus é por nós e Ele prova isso quando Ele dá o seu Filho, entrega o seu Filho na cruz do Calvário por nós. O Filho é por nós, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós junto ao Pai. O Espírito Santo é por nós, porque a Bíblia diz que Ele nos assiste em nossas fraquezas. Então a gente vê que a trindade, ela trabalha para o bem dos cristãos. Há uma frase, né, de John Stott, que ele diz assim, mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está ao nosso lado. Satanás pode tentar fazer o que quiser, mas estar acorrentado. Quem tem coragem de lutar contra nós, quando Deus está ao nosso lado, batalhando por nós? Veja que verdade gloriosa, não é? Isso aqui responde aquelas duvidazinhas que a gente vê alguns irmãos assim, pastor, eu estou aflito, não consigo dormir porque fizeram uma macumba para mim, não é? Fizeram uma feitiçaria para mim. Eu acordei de manhã e vi um sapo com a boca amarrada na minha porta e eu não sei mais o que fazer, não é? Responde aquele tipo de pergunta que algumas pessoas têm, dessa natureza, né, que tem medo disso, medo daquilo, está assustado com isso, assustado com aquilo, com coisas de ordens espirituais ou de ordens físicas. E às vezes a gente vê as pessoas, elas amedrontadas, né, nesse sentido. Mas aí a gente observa que Paulo, ele vai dizer para a gente aqui, que se Deus é por nós, quem porventura pode ser contra nós? Ainda que algo possa nos oferecer um perigo, né, como as ações do inimigo pode nos oferecer um perigo, pode amedrontar a nossa natureza humana, mas veja o que é que Jesus fala. Jesus diz assim, não tema o que podem te fazer no corpo, antes teme aquele que pode lançar a vossa alma no inferno. Então veja que nós devemos temer a Deus e não às circunstâncias adversas, não é? Você, ao lembrar desta verdade, né, o nosso autor faz uma pergunta aqui, se você lembrar dessa verdade quando está sendo atacado pelo inimigo, ele faz uma pergunta, quando você lembra dessa verdade de que Deus está com você, como é que você age então ao ser atacado, ao ser afrontado pelo inimigo? Quando você ver então a mão do inimigo tentando te parar, te destruir, te mexer com a sua fé, né? Como você age então quando você tem essa certeza de que Deus, ele está ao seu lado, de que Deus está com você? Se Deus está ao seu lado, irmão, a sua perspectiva deve ser mudada diante das situações, porque você tem essa mentalidade, essa confiança de que você pode contar com a ajuda de Deus com você. Vamos então para o nosso ponto 2. Nosso diácono Homero quer fazer alguma consideração ainda no ponto 1? O nosso ponto 2 é o versículo de número 32, irmão Alexandre. Você pode fazer a leitura desse texto para a gente? Romanos 8, 32. Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? É a segunda perguntinha que a gente quer fazer aqui. Tá certo? Vamos aqui então para Romanos 8, verso 32. Amém. Aquele que nos poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nos entregou.
Porventura não nos dará gloriosamente com Ele todas as coisas? Então veja, essa é a perguntinha, não é, que a gente vai fazer aqui para a gente comentar. Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Veja que Paulo ele vai tratar aqui alguns pontos, né? Primeiro, ele fala que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, o que nos faz lembrar de Abraão, né? Abraão, na hora que Deus pede o sacrifício do seu filho, ele leva o seu filho para o sacrifício. Aí agora você vê que Deus é aquele que nem mesmo o seu próprio filho ele poupou por nós. Que palavra maravilhosa, né? A gente saber que Deus ele não poupou o seu próprio filho quando ele pensou em nos salvar da nossa péssima condição. E aí a ideia de poupou é exatamente essa, de que ele puniu o seu filho por nós, ele castigou o seu filho por nós, ele deu o seu filho por nós. Veja que ele não vai poupar nem mesmo o seu próprio filho, e a melhor analogia é essa que a gente vê aí do próprio Abraão e Isaac, né? Isaac então indo para o sacrifício de Abraão, e a gente vê que Isaac, não é, na época, a gente sabe que historicamente a gente tem aí mais ou menos de 15 para 17 anos a idade de Isaac. Então imagine um pai idoso, né, de 100 anos levando um filho de 16, 17 anos para ser sacrificado. O que esse filho não poderia, né, reagir de tal forma que o pai jamais conseguisse realizar o sacrifício. Mas o que é que a gente vê em Isaac? A gente vê a obediência. Isaac, ele demonstrou obediência, indo então com o seu pai, mesmo quando o seu pai não deu a ele a resposta devida, quando ele pergunta para o pai, né? Pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está os aperitivos para o sacrifício, mas está faltando uma coisa, está faltando o cordeiro, pai. E o pai então olha para ele e diz: o Senhor proverá para si o holocausto, né, o cordeiro. Então você vê que Isaac compreende que ali caminhava ele para então o próprio sacrifício a Deus. E aí a gente vê claramente que Deus, ele não poupou o seu filho, mas o seu filho estava disposto a obedecer e dar a sua própria vida por nós. Ainda, queridas, a gente vê aqui também que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. A palavrinha entregou aí é a mesma palavrinha usada referente a Judas, né, que entregou Jesus a Pilatos. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, os judeus entregou Jesus também. Essa mesma ideia dessa entrega, né, de Pilatos, Judas e também dos judeus para matar Jesus é a mesma ideia que aparece aqui. Aí a gente vê que não foi só Pilatos, Judas, os judeus que entregou Jesus à morte, mas o próprio Deus. O texto diz aí que Deus o entregou por nós. E aí o que é que a gente percebe? Nós percebemos que quem entregou Jesus para morrer não foi simplesmente Herodes por medo de uma reação popular, não foi simplesmente os judeus por causa da inveja, e nem muito menos Judas por causa do dinheiro. Mas a gente percebe que Jesus vai à cruz porque Deus o entregou por amor a nós. Foi um sacrifício que Deus então recebe, de tal forma que nós somos graciosamente ligados a Ele. Nosso diácono Mero comenta aí, né? Porque Paulo diz aí que se Ele entregou o seu Filho, graciosamente também nos dará todas as coisas. Como assim? Cuidado com esse todas as coisas, né? Que muitas vezes achamos que Deus, em vez de ser Senhor, é o nosso servo. A gente quer qualquer coisa assim, o nosso desejo do nosso coração, e chega assim: Deus está dizendo que Ele vai me dar qualquer coisa, que Ele sacrificou o próprio Filho. É porque Deus, Ele sabe o amanhã, a gente não, né? Nós não sabemos se amanhã estamos vivos ou não, mas Deus sabe de todas as coisas. Quando Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, e eu estou entendendo aqui que Ele está falando no sentido espiritual, a vida, o porvir, tudo que Ele tem preparado para nós. E Jesus, quando Ele foi para a glória, Ele disse: eu vou e vou vos preparar lugar.
Aí ele diz que vai lá e vai preparar tudo aquilo para nós, que isso é o maior interesse de Deus. Essa vida aqui na terra aqui, nós trabalharmos assim, nós conseguimos nossos objetivos, basta só correr atrás, nosso intuito. A gente está desejando comprar algo, um carro, um móvel, ou um imóvel, alguma coisa, a gente dá uma poupadazinha, dá uma segurada de um lado, segurada do outro, a gente vai e consegue. A gente também não pode espiritualizar tudo isso. Muitas vezes a gente tem um desejo de comprar algo, a gente fica, não, Deus me dá. Não, meu amigo, se poupa um pouquinho, veja se é da vontade de Deus também, e vá trabalhando, vá conseguindo, que o amanhã, quem sabe, é Deus. Agora, quando ele fala que Deus não dará graciosamente com ele todas as coisas, se ele já sacrificou seu próprio filho, quer dizer que vai faltar alguma coisa para nós? Não, jamais. A Bíblia aqui nos ensina que ele cuida de nós. Se ele cuida de nós, pode nos faltar alguma coisa? Não. Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui, não retrocedendo a aula, mas a aula 8, que fala do capítulo 7, fala de lei, que a lei justifica a lei da terra aqui. A lei da terra, o que é que ela faz? Ela justifica o justo. Mas Jesus, ele veio com o intuito de justificar o injusto. Quando ele vem e justifica o injusto, é a mesma coisa uma outra interpretação desse mesmo texto aqui, quando ele diz, Deus não dará graciosamente com ele todas as coisas, porque nós somos injustos, não temos direito a nada, não somos merecedores de nada. Se não somos merecedores de nada, quando a Bíblia aqui, Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, toda a justiça de Deus, que a partir de agora nos pertence, através de quem? Através de Jesus. Tudo do mundo espiritual, do reino celestial, que nós não somos merecedores nem de estar aqui, falando do amor de Jesus. A Bíblia diz que até o desejo de adorar Ele vem dele, para você ver que eu e você não temos nada. Aí você acha que só porque você é eleito de Deus, você merece alguma coisa. Merece através de quem? Através de Cristo. Que ele disse, se ele não propôs o seu próprio filho, você acha que ele vai poupar você de alguma coisa? Poupar no sentido de você ganhar o que? As coisas espirituais, as coisas celestes. Nós não podemos viver só focado nessa vida. E ainda que o sistema desse mundo, desse século, puxe a nossa mente a só se preocupar com isso. Então nós três aqui que somos pai de família, a gente pensa na nossa família, pensa em fazer a feira, em pagar as contas, pagar tudo. Nosso pensamento é esse. A gente muitas vezes, o sistema escraviza a nossa mente só com esse mundo, só com as coisas dessa vida, só com dar o melhor para a nossa família, só com isso. O sistema traz isso para a nossa mente. Esse mundo secular que nós vivemos, o consumismo, como se fala, a gente só pensa nisso, mas quando a gente começa a meditar na palavra, começa a ler a palavra, começa a examinar as escrituras, a gente vai começar a ver. A gente vai ter exemplos, como foi falado aqui de Jó, que ele era um homem que a Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente, mas a gente vê que ele não vivia só para isso. Ele não vivia só para dar um conforto à sua família, ele vivia para glorificar o nome de Deus. E quando a gente vê aqui, Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, qual o nosso sentido de estar aqui hoje? Qual o nosso intuito de ser chamado de cristão? Só para ser beneficiado ou para glorificar o nome de Jesus? Ou para glorificar o nome de Deus na nossa vida? Se ele não poupou o seu filho, e a gente vai poupar o que da nossa vida, nosso tempo? Podíamos hoje aqui estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui o quê? Porque ele não poupou. Hoje em dia, se eu estava hoje fazendo retrospectiva da minha vida, eu digo, Jesus, lá do começo da minha caminhada, eu digo, rapaz, Jesus vem fazendo tanta coisa por mim, que eu olho assim, eu olho para o céu assim, tem hora assim que havia até cair uma lágrima do rosto. Jesus, eu não sou merecedor de nada disso, e o Senhor vem derramando, vem assim, cuidando, vem mostrando. O que eu entendo desse texto é isso, que Deus não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ele vem cuidando de nós, vem nos abençoando assim, de uma forma, eu não falo no sentido material não, eu falo no sentido espiritual, de você ter um conforto, e muitas vezes em meio às dificuldades, você está vendo um amanhã ali preparado por Deus ali para a nossa vida. Amém?
Amém, glória a Deus. Então, está aí explicado para a gente, né? Nosso irmão Alexandre quer comentar alguma coisa, irmão Alexandre, sobre essa... então, veja aí, dará graciosamente, né, todas essas coisas. Veja que coisa maravilhosa, né? A gente saber que se Deus não poupou o seu próprio Filho, né, que é extremamente importante, né? Não tem comparação com as coisas físicas, materiais, as necessidades que nós temos. Então veja que se Ele deu para a gente, veja, isso aqui mostra, irmão Homero, a bondade de Deus, não é? Porque Deus nos dá vida, nos dá saúde, nos dá família, nos dá bens materiais, Deus nos dá uma comunidade, uma igreja onde congregar, Deus nos dá muitas coisas. Agora, veja, Deus sendo bom para com nós, seres humanos, veja que Deus nos deu o que há de melhor nele. Deus deu o seu próprio Filho. Essas coisas que eu citei para vocês são boas? São, mas não se compara com a pessoa do Filho dele. E Ele deu o Filho dele. Se Ele nos deu o Filho, o que nos dirá as coisas secundárias, né? Ninguém pode dizer assim, o Senhor é ruim para comigo, eu estou precisando disso, o Senhor não me deu. Como assim? Ele já deu o melhor, não é? Que era o seu Filho. Então, ninguém pode chegar diante e dizer assim, Deus, eu fazer figuinha com Deus, né? Corta aqui, Deus, corta aqui, eu estou com raiva do Senhor, porque o Senhor não me deu aquilo que eu venho orando há tantos anos. Não, queridos. Se Deus, Ele não nos desse mais nada, se a partir de hoje o céu se fechasse para a gente, e a única bênção de Deus para nós fosse a salvação pela oferta do Filho, já supriria todas as outras. Quando nós entendemos que graciosamente Deus nos deu o seu Filho, que dirá outras coisas, são coisas secundárias, não se compara, não é, com a glória do Senhor, com a bênção que dele ter nos dado o próprio Filho. Uma outra perguntinha está no verso de número 33, vou pedir aqui para o nosso irmão Alexandre mais uma vez nos ajudar aí, Romanos 8, 33, né? Tem mais uma perguntinha que a gente vai estar comentando aqui. Amém. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Amém. Então veja, aqui estará aí mais uma perguntinha para a nossa aula de hoje, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Será que tem alguém, Diácono Homero, que pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? Queridos, o texto conclui dizendo assim, Deus é quem o justifica. Não é assim, irmão Alexandre? Deus é quem nos justifica. Então, quem tentará acusação se quando você olha para a ficha daquele que está em Cristo, está em branco, não tem mais nada, está justificado, não é? Porque Deus lhe justificou. O contexto aqui dessa passagem, desse versículo, é exatamente a ideia de um tribunal, não é? A ideia de alguém que está no tribunal para ser julgado, porém não há mais qualquer dívida, não há qualquer punição para aquela pessoa, porque ela está justificada. De fato, ninguém pode comparecer, né? Ninguém pode nos acusar, uma vez que Deus é o juiz e Ele já nos declarou justo. Jesus é o nosso advogado. Romanos capítulo de número 8, verso 34, vai dizer para a gente, né, a seguinte expressão: quem os condenará? Não é? Verso de número 34, vai dizer assim, já morreu, lá no finalzinho, não é? Já morreu, morreu ou antes quem ressuscitou, e qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então veja que Jesus, Ele morreu, ressuscitou, está agora à direita de Deus, e Ele intercede pela sua igreja, Ele intercede pelos seus filhos. Então isso é uma prova cabal, querido, de que ninguém pode intentar qualquer acusação contra os eleitos de Deus. Não há dúvida de que as pessoas, ou os fatos, elas podem nos acusar, podem, não temos dúvida disso. Nossa consciência muitas vezes nos acusa, né? O caluniador, o diabo também nos acusa, os inimigos humanos, né, que gostaria de achar falha em nós também nos acusa. Há várias coisas que nos acusam, porém os escolhidos de Deus, né, nós somos então justificados na pessoa de Deus. Interessante, meu diácono Homero, meu irmão Alexandre, é que essa justificação de Deus para nós, ela acontece muito antes da nossa conversão.
O texto diz que antes da fundação do mundo, ele já havia nos escolhido nele. Então veja que antes mesmo de nós praticarmos ou errarmos, ou falharmos, já havia então essa escolha de Deus por nós, essa justificação de Deus por nós. Nós somos justificados de toda a acusação, por isso que qualquer acusação, seja da nossa consciência, seja da carne, do caluniador, né, do diabo, seja uma acusação do inimigo, ou de pessoas que não gostem de mim ou de você, essas acusações caem por terra quando você está em Cristo Jesus. Mas calma, eu não estou dizendo com isso que essas acusações elas são sempre maléficas, porque essas acusações nos faz às vezes fazer um autoexame na gente, não é? Porque quando alguém aponta, irmão Homero, olha, isso está assim, olha, está não sei o quê, é o espelho, né? O espelho sempre vai apontar para a gente se a gente penteou o cabelo ou não, se a gente acordou, lavou o rosto ou não, aponta, né? Acusa a gente. Então, essas acusações devem nos fazer levar-nos, né, a um autoexame de nossa vida. Mas a gente sabe que quando nós estamos em Cristo Jesus, nos escondemos em Cristo Jesus, confiamos no sacrifício de Cristo, a gente sabe que nenhuma acusação resta sobre a nossa vida, porque quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, sendo Deus quem os justifica? Nosso diácono Homero, comentar alguma coisa? No Alexandre? Vamos então aqui para mais uma perguntinha, né? No verso de número 34, parte A. O que é que diz aí, irmão Alexandre? 34, parte A. Quem os condenará? Quem nos condenará? Olha aí a outra perguntinha, né? Nosso diácono Homero, fica à vontade aí para responder aí. Quem nos condenará, irmão Homero? Se Deus é por nós, se Deus nos escolheu, nos chamou, nos separou, nos justificou, nos santificou, quem, pois, nos condenará? Quem condenará o eleito de Deus? Quem condena não é nada mais, nada menos do que um juiz. Se você for no tribunal, como já foi citado aqui, um juiz é quem ele dá a sentença, decreta a sentença. Mas se esse próprio juiz, que a Bíblia quando fala da Trindade, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se o próprio juiz foi quem desceu aqui na terra, sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus aí, e ele nos justificou. Como já foi falado aqui, nós estamos no banco do réu, de repente, ali vem o nosso acusador, mas também vem o nosso advogado junto com o próprio juiz ali, mostra ali a sua ficha ali, ficha limpa. Mas ficha limpa por quê? Porque Jesus é quem limpa. Porque dependemos de nós, está mais suja, mais podre do que podemos imaginar. Porque muitas vezes a gente, quando atenta assim para olhar para os outros assim, trazendo para a nossa vida, né? Que sempre a gente olha para alguém assim, fulano faz isso, isso e aquilo. Mas quando se a gente apontar para a gente já não faz tanta coisa, não é assim? Mas se nós começamos a olhar para nós realmente, com toda a sujeira, a gente começa a olhar assim, a gente já está condenado. Mas a pergunta é, quem condenará os eleitos de Deus? Se Deus é o juiz, e Ele é quem vai nos julgar, quem é que vai condenar? O diabo ele não tem esse poder para condenar, ele tem poder para acusar. A Bíblia nos ensina que o acusador dos nossos irmãos, ele acusa, ele é aquele que apresenta diante do juiz uma acusação, mas quem dá a sentença é o juiz. Aí o juiz, sabendo de antemão de tudo isso, que ele é onipresente, ele está presente em todo lugar, também ele é onipotente, ele pode todas as coisas, é onisciente também, que sabe de todas as coisas. E ele sabendo de todas as coisas, o que é que acontece? Ele desde a antes de tudo acontecer, ele já lá sacrificou já Jesus lá na cruz do Calvário, como foi aqui pelo nosso pastor. Antes de tudo o sacrifício já foi feito. Se o sacrifício já foi feito, cadê a acusação? Não existe. Será que há alguém que pode condenar os eleitos? Ninguém pode nos condenar. Paulo dá 4 razões pelas quais o crente não pode ser condenado, mas considerado inculpável. Por que inculpável? Porque Jesus, quando ele assume ali aquela nossa culpa ali, ele leva sobre si, como diz em Isaías, todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, todas as nossas transgressões. Ele ali, ele assume tudo. Então, quem pode acusar? Se é Deus é quem nos justifica. A morte de Cristo, o primeiro ponto dessas 4 pontos aí que ele dá de exemplo, pela sua morte Jesus pagou a nossa culpa pelos pecados, que nos levaria à condenação merecida.
porque nós somos julgados pelas nossas obras, e nossas obras, a Bíblia nos instrui, a lei nos revela que nossas obras são más. Se as nossas obras são más, quem é que pode nos justificar? Aquele que morreu pelo nosso pecado na cruz do Calvário. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Vê mesmo? Eu estava escutando sexta-feira, não lembro, pastor, se foi sexta-feira que o senhor estava falando sobre Maria Madalena, sobre aquela mulher que foi pega ali em flagrante adultério. Isso aí, a gente pode pegar aquilo ali como exemplo. A gente só diz, a mulher que foi pega em flagrante adultério. Aquela mulher ali é eu e você. Pega ali, cheio de pecado, cheio de falha. E Jesus, diante de todos ali, Jesus olha para eles assim e diz, ei, cadê teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Porque Jesus está ali, justificou aquela mulher ali. Aquela mulher pega no flagrante, no ato do adultério ali. Ela foi pega ali, na hora ali, jogada assim, na frente de Jesus ali. Aí Jesus olhou ali, riscou alguma coisa no chão ali, que ninguém sabe até hoje ali o que é, a não ser os que estavam ali naquele momento, que um dia a gente pode ali no grande tribunal de Cristo ali, se tiverem eles ali na fila ali, a gente possa perguntar isso a eles ali, o que foi que Jesus escreveu ali no chão ali, que passou o vento e apagou. Que aquela mulher, na mesma hora ali, aquela mulher se justificou, Jesus justificou ela naquela situação ali. Você vê, da mesma maneira, eu e você, cheio de pecado, cheio de erros, cheio de falhas, mas Jesus vem ali, dá um abraço em nós ali, nos esconde ali do vale da sombra da morte. A ressurreição de Cristo, segundo ponto. Esse fato é um grande encorajamento para nós. Se ele não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 19. A posição soberana de Cristo à direita de Deus. Ele não está do lado esquerdo, na Bíblia diz que ele está do lado direito. Direito é fazer as coisas perfeitamente. Direito, ande direito, caminhe direito, né? As coisas perfeitas, as coisas certas. E Jesus é o símbolo da perfeição. Temos um amigo e também é o juiz no tribunal. Vê? Além dele ser nosso amigo, ser nosso advogado, ser o nosso juiz, ser o nosso intercessor, como foi falado na aula passada também, falando sobre o Espírito Santo de Deus, que não é só a força ativa de Deus, como diz o testemunho de Jeová. Ele não é só um arrepio, só um frio, ele é a terceira pessoa da Trindade. E esse também intercede por nós. Veja, além de termos Jesus, temos o Espírito Santo de Deus e temos o Deus como nosso juiz, que já nos justificou através de Jesus Cristo. Contínua intercessão por Cristo por nós. Que consolo saber que temos alguém nos céus intercedendo por nós. De fato, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque não tem acusação, não tem acusação que tenha mérito diante de Deus. Porque diante de Deus, quando o diabo começa a acusar, começa a trazer ali, lançar em rosto ali nossos pecados, Jesus ali mostra só as mãos dele ali, ó. As mãos ali, as marcas do furo nas mãos e nos pés ali, e só aquilo ali, só aquele ato ali já nos justifica. Todo o preço ali foi pago. Não devemos nada mais ao mundo nem ao inimigo. Se Cristo, a quem foi confiado todo o julgamento, não julga o réu, mas intercede por ele, ninguém pode ter motivos válidos para condená-lo. Aleluia. Quem nos condenará? Amém. Glória a Deus, né? Que verdade maravilhosa a gente saber que ninguém pode tentar qualquer condenação contra os eleitos de Deus, né? Deus é quem os justifica, Deus é quem os salva, e está aí as provas, né? A morte, ressurreição, a posição soberana que Jesus exerce, a sua intercessão também por nós. Meus queridos irmãos, será que hoje a igreja, os irmãos, irmão Alexandre, eles desfrutam dessa liberdade? Eles têm esse entendimento de que realmente não há acusação contra eles, né? Que ninguém pode condená-lo a não ser o próprio Deus. Ele é quem é o juiz, né? Porque às vezes a gente vê pessoas, irmão Alexandre, desistindo da caminhada porque o irmão está me acusando, né?
o irmão está me julgando. Mas sim, quem é o nosso juiz, né? Quem é que deve nos julgar realmente? Irmão Alexandre, pode ficar à vontade, viu? Amém. Como a própria palavra diz, que o nosso juiz é o Senhor Jesus. Acusações nós vamos ter. Nós vamos ter acusações porque o diabo, ele fermenta, né, o tempo todo no coração. Ele usa pessoas, ele conhece os pontos fracos e ele ataca. Coisas muitas vezes que você cometeu no passado, bem distante, e você entrou nos caminhos do Senhor, mas só basta uma pequena oportunidade para ele apontar para você. Mas nosso Jesus, ele é o único que é o nosso juiz. Esse sim é o nosso juiz, juiz justo e fiel para aquele que está com Cristo Jesus. Muito obrigado. Amém, glória a Deus, né? Meus irmãos, vamos aqui falar também sobre o nosso próximo ponto, né, que é abordar aí Romanos 8, 35 a 37, e falando aí quem nos separará do amor de Cristo. O nosso autor faz uma perguntinha aqui, né, uma pesquisa que eu gostaria de transmitir aqui para os irmãos. Na sua opinião, qual é o maior medo, né, do brasileiro hoje? Qual o maior medo do brasileiro hoje? Qual o maior medo das pessoas, de uma forma geral? Do que as pessoas têm medo? Qual é a sua opinião? Você acha que as pessoas hoje têm medo de quê? O que é que amedronta, lhe deixa aflita, angustiada, apavorada, de uma forma geral? Qual o maior medo dos brasileiros hoje? Deixa eu lhe ajudar a responder aqui com alguns pontos, né? Será que o maior medo do brasileiro hoje é a morte, né? Tendo em vista que a gente está aí diante de uma pandemia, né, que vem assustando muitas famílias, que já ceifou, né, milhares de pessoas, né, que já no Brasil mesmo já vai aí com mais de 50 mil pessoas, já chega nas 70 e poucas mil pessoas, né, já faleceram, familiares, né, perderam essas pessoas, são muitas pessoas. Então, o que será que hoje está amedrontando as pessoas? A morte. O que será que causa medo às pessoas? Será que é o demônio? O que será que causa medo às pessoas? Será que as pessoas têm medo do futuro? O que será então do resto do ano 2020, depois de tanta tragédia? O que será então do ano 2021? Será que as pessoas têm medo do futuro? Do que as pessoas têm medo? Será que é dos poderes? Será que a gente anda com medo, né, do poder político que vem cada vez mais, né, poder político, judicial e tantas essas esferas de poderes que às vezes a gente vê mais o mal trabalhando do que o bem trabalhando? Será que nós devemos ter medo, que as pessoas têm medo hoje de quê? De altura, profundidade? Será que as pessoas têm medo de alguma criatura? Qual é o maior medo hoje dos brasileiros? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você pode deixar aí o seu comentário aqui também na nossa transmissão. Você pode deixar aí o seu comentário. Qual é o maior medo hoje dos brasileiros, em sua opinião? E aí a gente vai para a leitura de Romanos 8, verso 35 a 37. Vou pedir aqui para o nosso diácono Homero fazer essa leitura. Romanos 8, verso 35 ao verso de número 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, do 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, ele está dizendo, em todas essas dificuldades que se você vier a passar, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem foi aquele que nos amou? Então
veja que Paulo, né, faz aqui algumas colocações muito interessantes aqui nesse texto, não é verdade? Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, tá bom? E você pode deixar aí o seu comentário aqui na transmissão, você deixa o seu comentário enquanto a gente vai aqui interagindo com você. Paulo ele vai mencionar aqui 7 itens, e ele coloca esses 7 itens como possíveis causas, né, que alguém pode julgar ou dizer que podem ser motivos de separá-los de Cristo. E Paulo, na verdade, ele faz uma pergunta retórica, né, que é onde ele faz uma pergunta que ele já sabe a resposta. E ele então faz a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Olha aí, né, que Paulo nos apresenta um grande desafio, né, a última pergunta que a gente está abordando, um grande desafio. Será que há algo, alguém, ou alguma circunstância que pode nos separar do amor de Cristo? Esta é a pergunta de Paulo. Será que existe alguma coisa que pode nos distanciar? Às vezes a gente encontra pessoas que pararam de caminhar e perguntam: o que foi que te levou a se separar de Cristo? As pessoas dizem: eu me separei por causa disso, eu me separei por causa daquilo, eu me separei por causa daquilo outro. E a gente encontra várias justificativas, mas, segundo esse texto sagrado aqui, nós entendemos que Paulo ele vai dizer para a gente que nada nos separará do amor de Cristo. Ele pergunta, né, quem nos separará do amor de Cristo? E ele mesmo responde a pergunta. Ele faz várias perguntas, né, na sequência. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E ele então vai encaminhar, citando um salmo aí da palavra de Deus, né, que ele diz que por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, né, considerados como ovelhas para o matadouro. E observem que Paulo está fazendo essa colocação, essa pergunta retórica, né, será que há alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? E olha o que Paulo vai dizer para a gente. Ele menciona 7 fatos: nem açoites, nem tribulação, nem angústia que aflige o corpo, né, o corpo ou a mente, nem mesmo a brutalidade da perseguição, nem a fome, nem a nudez, que é a falta, né, também de comida ou de vestimenta adequada, nem o perigo, nem espada, que sem qualquer dúvida, né, foi a experiência do próprio apóstolo Paulo, que passou por tudo isso. Paulo então vai dizer que essas coisas em nada pode servir como objeto de separação entre o seu relacionamento e o relacionamento que ele tem com Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. Então compreenda, querido, que as circunstâncias que você está vivendo, as dificuldades que você está passando, seja a morte, né, que você venha ter uma perda, né, de um ente querido, seja uma perseguição, seja a fome, a nudez, seja a falta de comida, de vestimenta, ou seja o perigo, a espada, nada, Paulo vai dizer, poderá nos separar do amor de Cristo. Então, não há dúvida de que, devido à nossa identificação com o Senhor, somos entregues à morte todo dia. O cristão, ele é entregue à morte todo dia, porém, ele jamais deve negar a pessoa de Cristo. Observe que o surpreendente aqui é que de vez em quando, né, ou seja, o surpreendente é que, em vez de nos separarmos de Cristo por causa dessas circunstâncias, pelo contrário, essas circunstâncias devem então nos levar a nos aproximar dele. Por isso que ele fala no verso de número 37, né, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas você pode vencer, nós podemos vencer por aquele que nos amou. E a ideia aqui, mais que vencedores, né, é uma palavra que está no grego tudo junto, que é a ideia de hipervencedores. Então veja que o cristão é essa pessoa que é hipervencedores por causa do amor de Cristo que está derramado sobre nós. Então veja que absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Então você que está me acompanhando aqui, pare, né, de dar desculpa para querer se separar de Cristo, para dizer: pastor, eu vou desistir porque eu não aguento mais olhar para a cara de fulano. Se você está pensando assim, está na hora de você mudar, na hora de você deixar o Espírito Santo plantar amor no seu coração. Pastor, eu não vou mais continuar porque eu estou sendo muito perseguido, pastor, estou sendo muito maltratado,
não é? Eu já não suporto mais tanta perseguição. Você não pode separar-se de Cristo por causa disso. Isso não é justificativa. Pastor, eu estou sentindo dificuldade, eu tenho dificuldades financeiras, eu tenho falta de alimentos, falta de roupa, falta de comida, eu estou diante do perigo. Pastor, eu estou sendo ameaçado. Aqui em casa só eu sou cristão, e se eu não negar Jesus, se eu não deixar Jesus, eu posso correr o risco de perder a minha família, de ser expulso de casa. Mas Paulo vai mostrar para a gente que nada, absolutamente nada pode justificar a nossa separação de Cristo. Nada pode nos separar do Senhor Jesus. Amém? Vou deixar aqui também para o nosso irmão Alexandre, nosso diácono Homero, fazer assim os seus comentários ainda nesse texto. Glória a Deus. Amém. Se a colocação de Paulo vocês acharam um pouco aí para tentar contra a acusação, se ninguém pode acusar aí os escolhidos de Deus, ele é quem justifica. Em 1 João, a epístola de João, do apóstolo João, capítulo 1, verso 7, a parte B do versículo, ele vai dizer assim, ó: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem argumento o cristão viver diante de Deus. Alguém que conheceu uma vez a palavra de Deus e andar distante de Deus. O próprio pastor colocou aqui, isso aqui de Paulo não era demagogia lá o que ele passou aqui em Romanos. Não é demagogia, foi algo que ele viveu. Algo que ele viu, ele sentiu na pele. Uma certa vez eu escutei uma pregação do pastor falando sobre a situação que Paulo passou ali, sofrendo frio, perseguição dos próprios irmãos, era perseguido pelos judeus, perseguido dentro da igreja, e nada era fácil para Paulo. E um dos maiores teólogos da igreja ali, um dos homens de Deus ali mais usado por Deus, ele foi escolhido pelo próprio Deus de Jesus, depois de ressuscitado, Jesus desceu ali, falou com ele, separou ele ali para apóstolo. E você vê que ele, depois daquilo ali, não foi mil maravilhas, ao nosso ver, a situação dele aqui na terra, não foi mil maravilhas. Paulo passou por cada situação, meu irmão. É só você ler o livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver ali cada situação que Paulo passou. Aquelas cartas ali específicas mais na frente das igrejas, mas você vai ver o grande resumo ali de Atos dos Apóstolos. Você vai ver que nada foi fácil. E por que na minha e na sua vida tem que ser fácil? Porque você, quando liga a televisão, tem um pastor, tem um apóstolo, tem um bispo, tem alguém que diz que você nada tem que, se der certo é o inimigo, se der errado, perdão, se der errado é o inimigo, você está com encosto, isso é o diabo, isso é o demônio na sua vida. Não, que é isso, meu irmão. A Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Em toda que coisa? Em todas essas dificuldades que você venha a viver, você vai obter vitória. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Você não vai conhecer o bom sem antes ter conhecido o mal. Você não vai saber o que é azedo sem antes ter conhecido o doce, porque senão você não vai ter percepção, você não vai ter paladar. É a mesma coisa, você só conhece o que é certo hoje porque você sabe o que é errado. Você começa a aprender o que é errado através da lei. A lei começa a mostrar a você o que é errado, o que é essas práticas que você continua andando, continua praticando, continua sendo errada. Aí você vai começar a se justificar, correr para a sombra da cruz, clamar o Espírito Santo de Deus para interceder com gemidos inexprimíveis. Aí você vai começar ali, ainda vai ter uma acusação, outra ainda contra você. Aí quem tentará acusação contra os escolhidos? Mas se ainda persistir ainda a acusação, e você vai ver aqui, você vai dizer: e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Alexandre, fica à vontade. Amém. Se a gente for olhar na Bíblia no geral, a gente vê que toda passagem da Bíblia houve muita batalha, muito sofrimento, nela toda. A gente vê também os 12 apóstolos pegando os mais próximos ali de Jesus. Todos eles têm histórias, né? Uns tinham cultura até diferente da outra, trabalhava em pesca, outro trabalhava, né, em diversos locais, e assim passaram por diversas dificuldades. Foram perseguidos, foram mortos, foram presos, né, como ele teve. Mas eles estavam
por mais que duvidavam, mesmo andando ao lado do Mestre, eles andavam ao lado de Jesus, né? Duvidavam muito ainda, mas aí eles viram, colocaram sua fé naquele homem que andava com ele, né? Em Cristo Jesus. E aí a gente tem um exemplo. Qual é o exemplo? Eles eram acusados, eram perseguidos e acusados. Mas Jesus ali, por si só, ele trabalhava constantemente na vida daqueles homens. Homem com falhas, igual a nós. Nós temos falha. Nós somos... Nosso coração se inclina um pouco para o mal. Mas se Deus não estiver na nossa vida, a gente vai continuar, né, com esse pensamento que leva a gente para esse caminho errado. Mas nosso Deus, Ele nos purifica de todo o mal. Amém? E a gente sabe que com Jesus nós já somos mais que vencedor. A própria Bíblia mostra. A palavra de Deus, ela não mente. Por mais dificuldade que nós temos, a gente tem que botar nossa fé em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Muito obrigado. Amém, glória a Deus. Nosso querido Diácono Mero vai fechar aqui a nossa lição de hoje, falando sobre o insuperável amor de Deus, né? Romanos 8, verso 38, verso de número 39, fazendo aí esse comentário final. Eu espero que os irmãos, né, apliquem essas verdades, né? Nosso irmão Alexandre aí fez uma colocação muito interessante, muito boa, que os irmãos apliquem essa verdade no coração. Vamos aqui ver também Romanos 8, verso 38 e 39, insuperável amor de Deus. Glória a Deus, insuperável, insuperável, nada vai conseguir imaginar nem pensar. O apóstolo Paulo vai chegar a citar que o que ele tem preparado para nós nem chegou ao nosso ouvido, nem ao nosso entendimento, nem aos nossos olhos nunca vai ver até chegar lá naquele momento. Agora chegamos ao clímax desse capítulo, chegamos ao êxtase, né? Chegamos ao ponto principal. Como também dos primeiros 8 capítulos de Romanos, Paulo termina afirmando: eu estou bem certo. Eu vi a afirmação que ele diz: eu estou bem certo. Ele não diz: eu estou certo, né? Eu estou bem certo. Eu fui convencido, outro ponto que ele coloca: eu fui convencido e permaneço convencido que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui temos 10 itens que poderão nos separar do amor de Deus, mas logo ele os descarta. Paulo os menciona de 2 em 2 e trata os 2 últimos separadamente. Você vai ver que todos esses pontos ele vai separar. Ele vai 2 pontos juntos e o último ele dá os 2 pontos separados. A morte com todos os seus horrores e a vida com todos os seus encantos. O anjo e principados, sobrenaturais, o poder em poder e desconhecido. Coisas do presente que nos oprimem, coisas do porvir que nos deixa apreensivo, que a gente não sabe o que está por vir. A gente sabe aquilo que a Bíblia nos revela. A altura ou a profundidade. Fazemos-nos lembrar do Salmo 139, verso 8, que o salmista vai dizer que ele, ainda que fosse no mais profundo abismo, ali o Senhor estava. E ainda que ele chegasse nos altos céus, ele ali sabia que o Senhor está ali também. Nem a altura mais sublime, nem o abismo mais profundo. O 5º ponto: os poderes, as forças do universo. Muitos criam que o destino da humanidade era controlado por forças astrológicas. Você vai ver isso ali, os doutores ali da ciência ali passando isso aí. Nem qualquer outra criatura, qualquer outra pessoa ou coisa na criação. Nada, mas nada é capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E esse é o amor de Deus, que na mais sublime das manifestações foi demonstrada na cruz. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 8, o capítulo 8, 32 e o verso 37.
foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, frutificou em nosso coração como resposta do amor, e que, em virtude da natureza inabalável de sua firmeza, nunca nos deixará, pois seu compromisso é conduzir-nos com segurança até a glória final. Nossa certeza consiste não em nosso amor por Ele, pois é um amor falho, mas em seu amor por nós, este sim é inabalável, fiel e perseverante. John Stott escreveu isso aí. O interessante é que quando a gente começa a ler essas passagens do apóstolo Paulo, a gente vai começar a ver que ele passou por tudo isso. E a gente vai começar a ver que no final da carreira dele, ele viu ali que ele já estava ali, o imperador ali a ponto de arrancar a cabeça dele fora, ele sabendo de tudo aquilo ali, sabia ali que ele estava já ali para ir para a morte ali. Você não vê uma tristeza nele, você não sente nas afirmações dele aqui uma tristeza no final da carreira dele. Ele continua, ele finaliza assim: combati um bom combate, terminou a carreira e ele guardou a fé, porque ele sabia para onde é que ele estava indo. A fé é isso, meu irmão, você saber quem você está servindo. É única na face da terra, a única religião é o cristianismo, que sabe de onde veio, sabe onde está e sabemos para onde vamos. Nenhuma das religiões aqui na terra ele nos dá essa certeza. Mas servir a Jesus Cristo, que não é uma religião, sim, é sabermos que temos uma vida futura, é que nos traz essa certeza. Nada nessa vida, nada nessa vida nos dá uma certeza, nos dá uma esperança que sabemos aonde estamos, com quem estamos e para onde vamos, que é para os braços do Pai. Amém? Essa explicação, né, dada pelo nosso diácono Almério, também o que Paulo ele coloca aqui para a gente, só ilustrando aqui para você, imagine que você estivesse num local muito alto, sustentado por uma corda, não é? E a pergunta é: sabe por que essa corda não se parte? É porque essa corda não é sua, não é? Essa corda é de Deus. Então, a corda que nos sustenta em Deus é porque a corda não é nossa. É por isso que a corda não parte. Veja que Paulo vai dizer, né, que nada nos separará do amor de Deus, não é do nosso amor. O nosso amor é falho, como colocou o nosso irmão Alexandre aqui. Nosso amor é falho, a gente falha. Há em nós essa natureza inclinada para aquilo que é mal. Mas observe que você só está de pé, você só permanece firme, você só não se separa, você só não cai, porque há essa corda do amor de Deus que nos sustenta, que nos amarra, que nos mantém firmes na pessoa de Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, queremos assim agradecer, não é, a participação dos irmãos. Eu vou aqui ler alguns comentários de alguns irmãos que estão aqui participando com a gente. Não é, nosso querido diácono Amaro participando, que Deus abençoe. Também estar aqui o recadinho da nossa querida irmã Ana Paula, esposa do nosso irmão Alexandre, diz assim: as pessoas sofrem antecipadamente e têm medo, né, das circunstâncias desta vida, como a morte, a fome, a pandemia, né, as doenças desta vida, porque não tem esperança em Deus, uma vez que pertencem, uma vez preenchendo a mente e o nosso corpo, né, nosso coração, a palavra de Deus, na palavra de Deus nós confiamos e temos a nossa esperança alcançada, né, ou alicerçada em Cristo. Amém, né? Graças a Deus aqui. Eu estou um pouquinho longe aqui do celular, né? Por isso que eu estava lendo aqui com bastante dificuldades, mas ela colocou aqui um comentário excelente, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Ana Paula, a minha querida mãe também participando, a irmã Severa, nosso diácono Amaro e tantos outros irmãos aqui interagindo também. Que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus, nosso diácono Valdemir, né? E tantos outros irmãos que estão aqui interagindo conosco, mandando aqui também o seu recadinho. Que Deus continue abençoando. Vamos assim então já para nossas considerações finais da nossa lição. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa lição? Que não há qualquer acusação, né, que possa ser feita contra os filhos de Deus,
não há nada que possa ser contra nós, tendo em vista que Deus está conosco. Observe que Deus graciosamente nos deu o maior de todos os bens, nos deu o seu próprio Filho. Observe que ninguém pode, não é, condenar aqueles que são eleitos por Deus, tendo em vista que Deus é quem os justifica. Nenhuma acusação prevalecerá, tendo em vista que Deus já limpou, né, a nossa ficha diante dele, e também nada nos separará do amor de Cristo, né, porque esse amor está nos sustentando, porque o amor de Deus é um amor eterno, um amor firme, diferente do nosso. E eu quero aqui fechar essa lição de hoje falando para os irmãos, Romanos capítulo 8, começa falando que nós estamos em Cristo e encerra dizendo que nada nos separa desse estar, não é? Ele começa em Romanos 8, verso 1, porque aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, que já não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E termina falando que nada nos separará desse amor. Se você está em Cristo, tenha certeza disso, nada te separará do amor de Deus. Amém? Queremos convidar assim nosso irmão Alexandre para fazer suas considerações finais, e na sequência também nosso diácono Homero, e na sequência a gente vai estar orando e agradecendo a Deus. Amém. Então nós vimos aqui em Romanos, né, durante toda essa lição, que o único que pode realmente nos julgar, o único que pode nos condenar é o próprio Senhor Jesus. Acusações, é aquilo que a gente falou, acusações, o inimigo está lá fermentando na vida de alguém para estar acusando. Mas Jesus é o único que tem esse poder. Jesus é o único que pode julgar e o próprio que pode condenar. Amém? As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. A palavra também diz, uma passagem que tem na Bíblia, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos libertos daquela vida que tínhamos antes. Nós somos nova criatura. E nós já temos uma pessoa para julgar nós, que é o próprio Jesus. Amém? Muito obrigado. Nosso diácono Homero. Sempre disse a vocês que essa lição é muito forte. Essa carta de Paulo aos Romanos ela começa ali. Nossa caminhada cristã, né? Começa ali, Paulo instruindo ali, quando chegamos a Roma, e ali ele vem começando a falar sobre pecado, ele vai começar a falar sobre lei, começa a falar sobre justificação, e ao final de tudo aqui, não terminou ainda, a gente ainda está na metade da carta, mas assim, certos assuntos aqui, ele dá uma certa conclusão por aqui. Aí quando a gente chega no capítulo 8 aqui, como eu disse em lições passadas, a gente começa aqui a respirar, começa a dizer, ufa, a gente começa a entender, a gente começa a ter uma interpretação da Bíblia como a gente nunca aprendeu, a gente lendo aqui o livro de Romanos, que a gente aprendemos, né, na cultura, nossa cultura aí fora aí, que até dentro das igrejas aí, que você precisa seguir um padrão moral, você precisa ser assim para Deus lhe aceitar, você precisa seguir uma religiosidade, você precisa ser tipo um fariseu, Deus só quer que você seja original, conheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida, comece a se justificar através dEle, que Ele é quem lhe justifica. Você nos seus próprios atos você não consegue chegar a Jesus. O pastor colocou aqui como uma corda, e essa corda aí é Ele quem segura, porque se você segurar, a corda se arrebenta e a gente cai do penhasco. A gente sabe que nós somos falhos, nós somos miseráveis pecadores, como a própria Bíblia relata, mas através do sangue de Jesus, e nada menos do que Paulo aqui expôs isso aqui, do capítulo 1 até o capítulo 8. Ele foi nos dando exemplo, foi fatiando, e até agora a gente tem uma clareza muito grande do que é o poder de Deus, do que é o amor de Deus, e ainda que a gente não consiga compreender, mas a gente pelo menos tem assim uma pequena noção do que é o amor de Deus. O amor de Deus é isso, é que nada pode separar, nada pode nos
Nada pode nos condenar, nada pode separar, nada pode tirar a gente da presença de Deus. Então quer dizer que se você ainda tem essa desculpa no seu coração, não vou servir a Deus por causa disso, não vou para a igreja por causa disso, me entristeci com fulano, não. A Bíblia não ensina isso nem a mim nem a você, não. A Bíblia ensina que nada pode separar nem eu de você do amor de Deus. Então termina essa conclusão com esse propósito no seu coração. Largue tudo isso de mão e venha se render aos pés de Cristo, porque Cristo não se separou de você nunca. A gente vai ver lá no Jardim do Éden lá, e a gente vai ler na Bíblia e diz, quando o homem pecou, Deus se separou do homem. Deus toda vez no final do dia, Deus vinha e falava com o homem. Aí Adão, quando pecou, Deus deixou de vir falar com o homem? Não, Deus começa a dizer, Adão, cadê tu, Adão? Onde é que tu estás, Adão? O homem é que se apartou, o amor de Deus não se apartou do homem, não. Deus chega lá e diz, Adão, estou aqui, Senhor, estou escondido atrás da moita. Estou aqui, Senhor. E por que tu se escondesse, Adão? Tu se escondesse, meu amor não se aparta de tu não. Deus na mesma hora ali cria ali folhas ali para fazer uma vestimenta para eles ali, expulsa ele do jardim, porque tem um certo propósito naquele jardim ali. Da maneira que ele está, ele não podia continuar, e aquilo ali tudo tem um propósito ali no significado da palavra de Deus. Mas você vê, você entende ali que Deus não se aparta do homem, não. Deus nunca tira o amor dele revelado, que é Jesus Cristo, da vida do homem. O homem é que foge, o homem corre do chamado, o homem foge das coisas que Deus tem na vida dele. Mas Deus nunca, Deus sabe ali, irmão, Deus sabe de tudo, Ele é soberano. Amém, glória a Deus. Chegamos então ao finalzinho da nossa escola bíblica dominical. Que Deus continue te abençoando, derramando das suas ricas bênçãos sobre a sua vida. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, ficou aqui conosco, compartilhou, mandou aí para os status, mandou aí para outras pessoas aí dos seus contatos no Facebook, Instagram, Twitter. Que Deus, Ele te abençoe ricamente, Eu tenho certeza que ao compartilhar você levou a palavra de Deus para mais alguém, você foi canal, instrumento de Deus. Eu quero também fazer um convite especial aos irmãos. Logo mais às 18 horas faremos aqui o nosso culto da família, tanto presencial como também através das redes sociais, e você pode acompanhar a transmissão logo mais às 18 horas. Queremos também reforçar aos irmãos, aqueles que vêm presencialmente, a importância dos irmãos estarem cultuando, seguindo todas as orientações recomendadas pelo decreto estadual, e as recomendações devidas quanto ao uso de máscaras, de álcool em gel, lavagem de mãos, os cuidados. É importante que os irmãos estejam cuidando um dos outros, cuidando da saúde, para o bem-estar dos irmãos e da igreja. Meus irmãos, queremos também convidá-lo para, de segunda a sexta-feira, a partir das 12 horas, você acompanhar transmissões ao vivo de Escola Bíblica Dominical, de pregação, cultos de oração, que a gente está sempre transmitindo aqui através do nosso canal, Pastor Fagner Silva. São transmissões que são reprises de alguns cultos, e eu tenho certeza que será bênção do céu para a sua vida, tá bom? E eu quero também convocar os irmãos a orarem pela nossa igreja, orar por esse ministério, por esse trabalho, por esta obra, tá certo? Que os irmãos possam cooperar, ajudar, abençoar. É muito importante a sua oração, é muito importante a sua ajuda também financeira, a sua contribuição é extremamente importante para a manutenção da casa do Senhor, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e derrame das suas ricas bênçãos. Eu quero convidar assim nosso diácono Homero para fazer uma oração final, encerrando o nosso culto de Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. E na próxima semana, tá certo, às 9 horas estaremos aqui e nós vamos falar sobre o capítulo de número 9 de Romanos. Há quem diga que o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 são os 3 capítulos mais difíceis de se entender, de se compreender. É uma discussão aí sobre o próprio povo de Israel. A gente vai estudar sobre o passado de Israel com Deus, tá bom? Na próxima lição, vem conosco porque vai ser bênção. Já estuda aí o capítulo 9 e já vai se inteirando também do assunto, tá bom? Nosso diácono Homero faz assim a oração final agradecendo ao Senhor. Amém. Feche seus olhos, ligue seu pensamento no Senhor.
Senhor Deus e Pai de misericórdia, meu Deus. Eita, Deus, falamos aqui o tempo todo da Tua graça, meu Deus. A Tua graça redentora, da Tua graça salvadora, meu Deus, que nos alcançou, Pai. Somos, meu Deus, ainda somos miseráveis pecadores, necessitamos da Tua graça, sem merecermos nem nada, o Senhor vai ali, meu Deus. Nos resgata, meu Deus, tira, fazemos, meu Deus, a Tua vontade, meu Deus. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossas transgressões, nos ajuda, Pai. Ô, Pai, dá um começo de semana abençoado, esse domingo maravilhoso, com esse sol forte que está saindo aí, ó, Pai. Nos renova, Pai, nos renova da Tua graça, do Teu amor maravilhoso. E, meu Deus, que venhamos continuar firmes, meu Deus. Firme, meu Deus, pelo Teu amor, meu Deus, que é imensurável, meu Deus, pelo Teu amor, ó Pai, que é incomparável, Pai, derramando, meu Deus, Teu Filho, meu Deus, Teu único Filho, ó Pai, o mais valioso que o Senhor tinha, meu Deus, o Senhor nos entregou, ó Pai, o Senhor entregou ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e ainda chega a nos perguntar ainda, eita, meu Deus, posso poupar a vocês alguma coisa se o meu próprio Filho eu entreguei? Aleluia, meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. E ainda, meu Deus, continua a fazer e a operar, meu Deus, milagres e prodígios na nossa vida, Pai. Perdão, meu Deus, pelas nossas falhas, meu Deus, por menos comprometimento com a Tua palavra, e o Senhor tem tanto comprometimento conosco, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus, a ser servos melhores, pai de famílias melhores, meu Deus. Homens melhores em meio a essa sociedade tão pervertida. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe nosso querido irmão Alexandre, muito obrigado, pela sua participação. Os irmãos também, nosso diácono Homério, os irmãos que participaram conosco, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.